Olá, o tema escolhido pelo nosso grupo para desenvolver a atividade foi como nos situarmos em um ambiente sem o uso da tecnologia. Como a gente não tem muito conhecimento e não usa com muita frequência isso, o que a gente sabe é que pode ser através dos 4 pontos cardeais, da Rosa dos Ventos, da Estrela Cruzeiro do Sul e também com o uso da bússola. Então a gente procurou alguém especializado e que faz uso com bastante frequência do equipamento para nos dar uma explicação mais detalhada de como funciona e de como a gente vai fazer esse tipo de coisa. E para isso a gente contou com a colaboração de uma integrante do grupo escoteiro, a qual ela faz parte da chefia. É uma explicação mais detalhada de como fazer, até porque eles têm, digamos, o uso mais frequente desse equipamento em acampamentos, em outras atividades do grupo escoteiro. Eu espero que todos gostem e foi o que o nosso grupo conseguiu. Oi, meu nome é Estela e eu recebi a missão de falar para vocês, explicar para vocês de forma bem resumida algumas formas de se orientar sem a utilização do GPS. Então, para a gente começar, a gente pode se orientar durante o dia, vai precisar se orientar, ou durante a noite. A gente tem maneiras diferentes de se localizar, através das estrelas, através do sol, da posição da lua, enfim, são várias formas. Para a gente começar, vamos relembrar rapidinho os pontos cardeais e colaterais, né? Essa aqui então é a Rosa dos Ventos. A gente tem norte, leste, oeste, sul, pontos colaterais nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Isso aqui é só para a gente relembrar. Quando a gente desenha ou escreve, né, os pontos, enfim, eles aparecem de forma verticalizada, mas a gente tem que pensar sempre de forma horizontalizada, tá? Então, para relembrar, se a gente colocar essa Rosa dos Ventos na posição de plano, né, deitada, eu tenho no meu braço direito o leste, no braço esquerdo o oeste, na minha frente o norte e nas costas o sul. Tá? Então a gente tem que lembrar sempre disso e ter sempre isso em mente. Para a gente se orientar durante o dia, a gente pode utilizar a bússola. Tcharam! Tem vários tipos de bússola. Essa que eu trouxe aqui é uma mistura de bússola Silva com bússola prismática, mas o que a gente precisa saber é que todas elas têm, independente do tipo de bússola, todas elas têm um anel graduado, uma coroa graduada, né, que vai de 0 a 360 graus, que fecha o círculo. Tem uma agulha imantada que normalmente ela está pintada de vermelho, né, uma ponta, e essa ponta aponta para o norte, tá? Então essa parte vermelha, que no meu caso aqui, vermelho, ela aponta sempre para o norte. Quando a gente utiliza a bússola para orientação, a gente tem que colocar a bússola na posição horizontal, tomando cuidado para que fique realmente na posição horizontal, para que a bússola para que a agulha consiga girar livremente sem encostar no invólucro da bússola, tá? Então, eu vou colocar a bússola na posição horizontal e vou girar até que eu deixo a agulha bem na minha frente. Como é que eu faço isso, né? Se eu tô, por exemplo, aqui no caso onde eu tô, na posição geográfica que eu tô, o norte fica para cá. Eu estou falando olhando diretamente para o norte, tá? Estou filmando virada de frente para o norte. Então, se eu tivesse nessa posição e quisesse saber para que lado é lá, a minha agulha está apontando para lá, eu tenho que girar a frente até que ela fica para o norte. Então eu sei que aqui é o norte, leste, oeste, o norte está na frente, então o sul nas costas. Basicamente é isso. A bússola, os graus da bússola, né, nos dão o azimute, que seria a direção que eu devo seguir, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque isso tomaria bastante tempo e eu acho que a ideia desse vídeo é só a gente perceber e ver que tem várias formas de se orientar. Então a bússola é uma delas. Se quiserem que eu explique mais, é só pedir que eu posso fazer um vídeo daí só sobre bússola.
Durante o dia também a gente pode utilizar o Sol, né, como uma forma de orientação, sabendo que ele nasce sempre no leste e se põe no oeste, né? Então, ele vai nascer no leste, mais ou menos no leste, ele varia de acordo com o passar do tempo, né? Ao longo do ano, ele nasce no leste com uma variação, tá? Entre o inverno e o verão, porque a gente está no hemisfério sul, numa latitude de 30 graus. A gente não está na linha do Equador. Mas a gente pode considerar, grosso modo, que ele nasce no leste. Então, se eu tô no momento assim, de manhã, eu sei que o Sol nasceu para cá, ou para cá, ele nasceu no leste e ele vai se pôr para cá, é o oeste. Então, dependendo do horário que a gente está observando, ele vai estar ou no leste ou no oeste. Eu vou saber se é de manhã ou de tarde. No verão, né, ao meio-dia, ele vai estar a pino, ou seja, ele está bem sobre a cabeça da gente, né? Então, tá reto para cima no zênite, né? Então, ele é meio-dia. Aí é mais difícil de se orientar utilizando o Sol. Aí tem outras formas da gente se orientar. Por exemplo, olhando as plantas ao redor. A gente pode olhar as árvores, principalmente aqui no sul, né? Bem no sul, eu falei que ele varia, a orientação do Sol, o nascer do Sol, ele varia um pouquinho. Varia assim. Então, ao longo do ano, o Sol nasce no leste, mas ele não passa no zênite. Por exemplo, no inverno, ele não passa a pino na nossa cabeça. Ele fica mais inclinado. E ele inclina para o norte, tá? Então, no inverno, o Sol ele nasce no leste, sobe até uma determinada altura, em direção ao norte, e depois se põe. Se a gente está ao meio-dia e o Sol está inclinadinho para um lado, a gente sabe que aquele lado que o Sol está inclinado é o norte. Automaticamente o sul está nas costas, o leste à direita e o oeste à esquerda. Outra forma que a gente tem de ver também, que eu falei, é observando as árvores, né? Como ele passa sempre mais iluminando a face norte, né? Ele está ao norte, ele ilumina a face norte da planta, da árvore, por exemplo. Digamos que isso aqui é uma árvore, faz de conta que isso é uma árvore. Esse lado, essa face norte da árvore, ela vai estar mais sequinha, ela não vai ter lima, ela não vai ter musgo, ela não vai ter líquens. Então, do outro lado, né, no oposto, no lado escuro da árvore, não é o lado escuro da lua, vai ter líquens, vai ter limo. Dessa forma a gente sabe, olhando para uma árvore, se ela está virada, a face que está mais limpa, ela está virada para o norte. Então, se ela pega sol, digamos, bastante sol durante o dia, a gente tem como achar o norte através das árvores. Outra forma da gente se orientar também, e daí à noite, né? Por exemplo, estamos à noite, não temos sol para olhar, e agora? Agora a gente pode olhar as estrelas. A gente olha para a constelação, aí a gente precisa conhecer um pouquinho das constelações. No hemisfério sul a gente tem uma constelação que é muito conhecida, né? De todos, que é o Cruzeiro do Sul. Inclusive ele aparece na nossa bandeira, na bandeira do Brasil, e aparece em outros lugares também. Mas, principalmente na bandeira, né? Então, a constelação do Cruzeiro do Sul, ela é em forma de cruz, e a gente pode se orientar observando essa constelação. Por exemplo, aqui está a cruz, a gente vai pegar a medida aparente da perna maior da cruz, desse aqui, e expandir, né? Estender. Traça uma linha imaginária que vai da cabeça, atravessando o pé da cruz, aqui assim, é uma linha imaginária, e a gente vai medir 4 vezes e meia essa distância que aparece, essa distância aparente. Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo chegar na constelação e eu não tenho uma régua daquele tamanho? A gente pode utilizar uma caneta, um pauzinho, o dedo, mão, né? Então, eu vou olhar para a constelação lá longe e vou fazer assim, faz uma visada, fecha um olho e marca, mede 4 vezes e meia nessa extensão, e daí desse ponto aparente desce uma perpendicular e ali é o sul, tá? Então a constelação do Cruzeiro do Sul, ela vai apontar, ela vai nos dar a orientação do sul. Feito isso, achando o sul, a gente acha os outros pontos.
Facinho, né? Barbadinha. Mas e se a constelação do Cruzeiro do Sul não estiver no céu? Se eu não consigo enxergar? Se eu só tenho outras constelações? Outra constelação que a gente pode utilizar, que a gente enxerga muito aqui também, principalmente no verão, ela está muito aparente no céu, ela passa a noite inteira aparecendo no céu, é a constelação de Órion, que dá o nome ao nosso grupo. Constelação de Órion, na verdade, ela foi desenhada, né? De cabeça para cima seria o gigante Órion, pela mitologia grega, tá? Dessa forma, né? É uma ampulheta meio torta, seria isso aqui, com o cinturão de Órion formado pelas Três Marias. As Três Marias, eu acredito que todo mundo conheça ou já ouviu falar, né? As Três Marias são aquelas 3 estrelas brilhantes, quase que alinhadas, que aparecem no céu, principalmente no verão, elas são muito visíveis e elas formam o cinturão de Órion, tá? Para nós no hemisfério sul, Órion aparece de cabeça para baixo. Então, esse seria, que é a cabeça de Órion, tá? Esse aqui seria o ombro direito do caçador, ele está olhando para lá, ele está de frente para a câmera. Ombro direito, ombro esquerdo, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Então a gente vai ver de cabeça para baixo. Se a gente traçar uma linha imaginária que vai do pé passando pelo ombro, esse pé aqui, essa estrela bem brilhante, é a Alfa de Órion, é a estrela mais brilhante da constelação, ela se chama Rigel, e a segunda estrela mais brilhante, que é Betelgeuse. Essa aqui do ombro, se a gente traçar essa linha, a gente vai achar o norte, ou melhor, o sul, né? A gente expande para cá e acha o sul, certo? Ela tá alinhada, ela orienta sempre indicando o sul, indicando para o pé. Beleza? Essas são as formas de se orientar. Tem outras formas também, tá? Tem, por exemplo, a gente sabe que a Lua nasce no leste e se põe no oeste também. Então, a gente também pode se orientar através do nascer e do poente da Lua, né? Do nascer e do se pôr da Lua. Mas aí também a gente precisa esperar um tempinho para ver onde que ela está para que lado que ela está se movimentando, né? Tem a forma das estacas cravadas no chão, é outra forma que a gente pode utilizar também, só que essa forma também a gente precisa esperar um tempinho, porque a gente vai ter que observar qualquer estrela. Vou explicar rapidinho. A gente pega 2 estacas, faz de conta que isso aqui são estacas, e escolhe uma estrela bem brilhante do céu. Eu preciso escolher uma estrela e cravar as estacas de forma que de onde eu tô, eu alinho a minha visada da estrela com a ponta das 2 estacas. E a distância entre as duas, mais ou menos 90 centímetros a 1 metro, tá? Eu cravo elas no chão, me posiciono e não me mexo por alguns minutos. Só o tempo da estrela sair do alinhamento das estacas com a minha visada. Eu não posso sair do lugar, porque se eu sair do lugar eu perco o meu ponto de referência, tá? Então esse método, ele é legal quando eu não tenho outras formas de me orientar, ou se tiver um pouco nublado, né, para um lado, mas eu não posso me mexer durante alguns minutos. A gente sabe que a Terra gira do oeste para o leste, né, ou seja, então a esfera celeste, né, toda aquela parte do globo que está sobre nós, que a gente chama de esfera celeste, onde estão as estrelas, elas se movimentam de leste para oeste. Aí é só eu ver o que aconteceu com aquela minha estrela de referência. Se ela subiu, se ela desceu, se ela foi para a direita ou para a esquerda. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje e beijo no coração. Se quiserem mais, é só pedir.